Poderemos imaginar por que as cadeiras estão vazias de uma maneira diferente? Vamos pensar que são pessoas enfermas que não conseguiram chegar até aqui. Vamos imaginar que são cuidadores de idosos que não puderam vir também. Cuidadores de crianças. E principalmente nossas irmãs, nos afazeres domésticos, não conseguiram se deslocar para vir até aqui. Vamos nos transformar, então. Estamos chegando numa época que nós falamos no espírito de Natal. E o que o Kardec dizia sobre isso? Da nossa transformação. Então, vejo nessa vida atribulada que nós passamos, e nós temos duas situações, principalmente nossos irmãos, nossas irmãs que dirigem o trânsito no dia a dia. Nós somos ofensores ou nós somos os ofendidos? Qual é o papel que nós desempenhamos? Nós somos um ou nós somos o outro? Vamos pensar assim. Se existir o ofensor, necessariamente há a necessidade de que se tenha um ofendido? Qual é o ensinamento de Jesus? Se lhe bater em uma face, ofereça também a outra. Porque a nossa resposta poderá ser pior do que a ofensa. Então a resposta é maior do que o agravo, como se diz. E qual é a nossa situação? Então, transformação. Trans, significado. Modificar através de quem? De nós mesmos. Se nós estamos numa situação excelente, não precisamos mudar. Se ela não está bem, vamos tentar modificar. Se não conseguirmos a modificação, transformemos através de nós mesmos. Transformemo-nos, nós seremos a transformação. E pegando uma beiradinha no Natal, na árvore que nós montamos, vamos ser a estrela guia, a iluminar o caminho de nossos irmãos, ser o norte para irmãos que estão em dificuldade. Não sei se dá bem para ver esta figura aqui, vocês reconhecem? A pipoca. Aqui. A pipoca sobre o milho da pipoca, ele é submetido ao fogo da vida que nós estamos, para que aconteça a transformação. Mas alguns de nós são resistentes até demais. E o que acontece? Nós nos transformamos em piruá. Então nós podemos escolher. E grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Nós faremos a nossa modificação. A modificação vai ocorrer nessas 3 etapas. O coração é onde os sentimentos surgem. A mente é onde a ideia é esquematizada. A ação é onde escolhemos acontecer. Nós escolhemos o que acontece, de bom e de ruim. Tudo depende de nós. Nós fazemos as nossas escolhas. Podemos até sentir alguma coisa, podemos até pensar, podemos agir. Mas a reunião desses 3 movimentos que nós conseguiremos produzir algo. Nós nos movimentamos pelo pensamento. Pensamento é energia. E juntando tudo isso, nós teremos a caridade em ação. Transformação. Quando que nós iniciaremos a nossa transformação? Pode ser aqui agora? Pode. Tudo tem seu tempo certo, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Nós mudaremos no momento certo, não antes disso. Para que a mudança aconteça, precisamos da transformação. Primeiro exemplo que nós tivemos da transformação, João Batista,
o homem que clamava no deserto, que pregava João Batista, a mudança de comportamento. E ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, para que nós mudássemos a maneira de agir. Mas já João Batista, antes de Jesus, ele dizia: ninguém vai mudar de improviso. Não é por uma palavra, não é por uma palestra, não é por um livro que nós lemos que haverá a transformação total. A nossa transformação é contínua e progressiva, desde que estejamos empenhados nisso. E o que aconteceu com João Batista? Na história, todo mundo conhece. Ele perdeu a cabeça. Nós precisamos perder a cabeça da mesma maneira que João Batista. Mas não é aquele perder a cabeça, é perder a cabeça em amor a Jesus. Porque ele dizia que ele precisaria ir para que o outro que viesse depois dele seguisse o seu caminho. Porque não se poderia seguir a dois senhores. Então nós não podemos seguir ao ego e a Jesus. Então, em nome de Jesus, nós precisaremos perder a cabeça, destruindo o nosso ego. Então, o que nós vamos falar com vocês? Sobre leis que nós temos no Livro dos Espíritos. Lei de destruição da natureza por ação do homem, destruição necessária, minha luta pessoal e principalmente de equilíbrio. Nós somos equilibrados? Difícil, mas precisaremos, temos a necessidade de estar mais próximos disso. Destruição excessiva. Podemos chamar de abuso, pesca predatória, desmatamento, bomba, poluição, queimadas. Isto acontece. Como que nós entendemos isso? Necessário, excessivo, abusivo, mas isso acontece no nosso dia a dia. Agora, nós, como eu estou agindo? Qual é a potência de destruição que há em mim? Equilíbrio. Aquela pergunta que não pode faltar, né? Como é que vocês reagem na buzinada do carro de trás? O mineiro, eu estou vendo uma fumacinha preta em cima de você, hein? Não fale a palavra, nem faça o gesto, hein? Estamos numa casa religiosa. Como que nós reagimos à buzinada do carro de trás? Então pense. Qual a potência de destruição que há em mim? Vejam essa imagem. Se eu colocasse aqui um muçulmano, o que causaria de estranheza? Nada. Estaria tudo normal? E se eu colocasse a sua foto lá? Está normal? Tem certeza? Se estivesse ali a foto de qualquer um de nós, e aí, seria normal? Nós podemos garantir isso? Carregamos isso ou não carregamos? Eu sou tranquilo, mas não mexa comigo. Não pise no meu pé. E aí? Então poderíamos colocar nossa foto ali junto, tirar do muçulmano e colocar a nossa? Continuaria tudo normal, tudo igual. Assassinato, relações, rompimentos, suicídio moral, duelo nos dias de hoje. Minha guerra pessoal. Palavra assassinato. Assassino. Todo mundo já ouviu? O
que é assassino? Alguém poderia me ajudar? O que é um assassino? Tira a vida do outro? Assassino é o que mata alguém? Só isso? Que mais? Então, o assassino não é só aquele que mata fisicamente, mas também o que mata o sonho de qualquer pessoa, por menor que ele possa ser. Aquela pergunta que não pode faltar também: quem daqui não é assassino? Ninguém levantou a mão. Todos nós somos assassinos. Relações, rompimentos. Nós descartamos as pessoas. Quando elas não nos servem mais, nós descartamos. É isso? Ou alguém não faz daqui? A maioria das vezes. Quem nunca excluiu ninguém do Face? Então, dá para ver a garra. Eu não levo desaforo para casa. Eu dou a última palavra. Compensa. Conseguimos consertar o que nós falamos nesse momento? Ah, mas eu estava com raiva. Eu estava nervoso. E aí? Desculpas vai curar machucado? Às vezes poderemos produzir feridas tão profundas de difícil cicatrização. E vamos lembrar disso, principalmente agora que estamos no espírito de Natal, né? Para que não aconteça. Rose, você consegue ver essa figura aqui? Bom, então vou falar para você, é uma menininha testando as gordurinhas. Não é cedo demais? Aqui são duas maçãs, uma usando uma máscara. Para que as pessoas nos aceitem, gostem de nós, nós usamos uma máscara para nos apresentarmos a elas, esquecendo que é mais difícil ser o que nós não somos do que ser aquilo que nós somos. Relações sociais em excessos, bullying, muito cuidado que nós temos que ter. Nós pisamos nas pessoas, simplesmente chamando pelo apelido. Na maioria das vezes não é um apelido feliz. Nós temos um nome, Deus nos deu um nome. E as separações. O duelo. Toda vez que nós vemos um duelo, nós lembramos do capa e de espada. E vocês, pelos filmes que assistiram tudo, vocês perceberam que alguns duelos já eram direcionados. A pessoa que provocava sabia que o outro não tinha competência para participar daquele jogo mortal, mas, no fim, pela circunstância, tornava-se obrigado a lutar com o outro, com resultado definido. Isto é o quê? Um assassinato. E não é permitido pela lei de Deus. As imagens não estão aparecendo muito bem, vamos ver se a gente consegue transportar. Vocês conseguem ver aqui duas imagens. Eles estão emitindo ondas vibratórias. Então nós chamamos isso de duelo mental. Nós praticamos? Muito, muito. E o que nós devemos fazer? Fugir disso. E aí, ofensor e ofendido. Qual dos dois seremos nós? Nós entramos num trem, né? No trem do metrô, num vagão, e deparamos lá com certa pessoa.
meu santo não bateu. E aí, qual será o nosso comportamento? Continuaremos nesta manifestação ou vamos romper isso? O que nós estamos preparados na nossa transformação? Vamos levar essa pessoa conosco? Ou hoje, se não tiver uma condição melhor, a prece não resolveu, será que teremos a coragem de descer daquele vagão? Ficar na plataforma esperando uma nova composição? Podemos fazer isso? Mas fazemos? Que nós gostamos da tal provocação. Duelo de palavras. Eu dou sempre a última palavra. Também não levo desaforo para casa. Aqui é uma briga entre duas mulheres. A que ponto se chega a intolerância para compor desta forma? E aqui, para se fazer nos dias atuais, quem bebe mais? Quem consegue beber mais? E nós esquecemos que tudo que for excesso é pecado. É permitido beber cerveja? Sim. Quanto? Existe um excesso. E nós, às vezes, não respeitamos. O que transforma o amanhã? O que transforma o nosso amanhã? Jesus estende a mão para cada um de nós e faz um pedido: segue-me. Qual será a nossa resposta? Estou ocupado. Tenho que cuidar do meu pai que morreu. Tenho que cuidar dos meus negócios. Nós atendemos essa solicitação e ela nos é feita a todo momento, todo dia. E perguntaram para ele, fariseu, para o tentar. Porque quando os romanos tomaram a Palestina e a Judéia, os romanos colocam impostos. E sucateiam a região através dessas coletorias de impostos. E na maioria das vezes, os coletores de impostos são o povo da própria região. E ali era judeu cobrando de judeu. Isto era o publicano. E os judeus revoltados pelo fato de pagarem, transformaram uma causa pecuniária de dinheiro em uma causa religiosa. E o fariseu pergunta para ele se era certo pagar tributos aos romanos. E Jesus, que os conhecia na sua malícia, responde a ele: tragam-me uma moeda. E eles mostram uma moeda para ele. E ele pergunta: de quem é esta imagem? Quando lhe respondem, o nome. Então ele diz: dai a Deus o que é de Deus e a Temer o que é de Temer. Não mudou nada. Continua tudo igual. Então, na nossa transformação, hoje, nós devemos estar preocupados com o quê? Com as causas de Deus. E a dos homens, um dia se resolverão. Então, nós temos uma viagem de transformação para dentro do nosso interior. E nós nos transformaremos. Temos essa facilidade de transformação? Depende de nós. Nós vivemos neste mundo hoje, que é da velocidade e da eficiência. Nós não temos tempo para nada, nem para ninguém, nem para nós mesmos.
Se nós não temos tempo para nós, nós não nos amamos. Quem não se ama, não conseguirá amar a ninguém. Esse mundo nós criamos e ainda não aprendemos a viver nele. Como vamos nos transformar? Como nós responderemos perante as situações que nós estamos? Vamos ser pacíficos ou vamos ser agressivos? Como que nós responderemos a este mundo? Se colocarmos assim, todos nós poderemos ser agredidos. Todos nós poderemos? Poderemos. Então existe uma condição que uma agressão chegue até nós. Então, nós somos ofendidos ou não. Se nós estivermos com Deus, nós estivermos em paz, nós seremos ofendidos? Podemos nos tornar inofendíveis. Bonito, né? Como é que nós faremos isso? Trabalhando em nós mesmos. Tudo que nós tivermos de bom. Vocês vão montar árvore de Natal? A maioria? Sim. Espera o Papai Noel. O que representa o Papai Noel para nós? O saco de presentes. Que tipo de presente? Tudo material. Vamos imaginar que, em relação a nossos irmãos, nós pudéssemos ser o saco de presentes na nossa transformação. Vamos nos transformar no espírito de Natal. Hoje, presente é o significado da palavra virtude. Antigamente, no tempo dos romanos, no tempo de Jesus, a palavra virtude vinha de virtus, significava um homem forte. Com o tempo veio uma nova tradução grega. Virtude significa presente. Presente que nós recebemos de Deus. E presente que nós poderemos ser através do nosso comportamento para nossos irmãos. Esses são os presentes. E aí nós olhamos a ceia de Natal. Vemos aquela imagem cheia de comida. O que ela representa? O banquete espiritual. E vamos lembrar sempre que não significa que não seja permitido que a nossa mesa seja repleta, que ela seja farta. Mas vamos lembrar, principalmente, do excesso que nós falamos ali. Se sobrar aqui, falta ali. Não é porque não falte o pão, a nossa mesa, que não esteja faltando na mesa de nosso irmão. Então, o excesso é veneno. Tudo o que for excesso é veneno. Não esqueçamos disso. Se sobrar aqui, faltará ali. Então, seremos, pelo espírito natalino, o banquete espiritual de nossos irmãos. Em cima da árvore, o que vocês colocam? A estrela guia. Ela representou para os pastores algo inusitado, novo no céu. Vendo aquela estrela, eles perceberam que alguma coisa havia acontecido. Alguma novidade estava ali. Diz o profeta que se nós nos iluminarmos, iluminaremos tudo ao nosso redor. Vamos ser então, pelo menos neste Natal,
uma estrela guia, nos iluminarmos por dentro, e sendo o norte de nossos irmãos que precisam de um rumo para seguir. E principalmente, Jesus foi colocado em uma manjedoura, num coxo, que na época servia para dar comida aos animais. E o principal alimento ali colocado era o sal, que significa sabedoria. Então Jesus nos deu a primeira lição do Evangelho, a humildade, ele sendo colocado lá. Humildade vem da palavra latina humus. Humus significa terreno fértil. Se nós não formos um terreno fértil, nós não conseguiremos desenvolver nenhuma das nossas outras potencialidades, porque temos a necessidade de adquirir primeiro a humildade. E aí vem a lição: servir ou servidor, ou ser servido. O que nós escolhemos? Quando queremos servir, dependeremos de nós mesmos. Quando queremos ser servidos, nós dependeremos de outros. E assim nós seguimos. Conta-se que um casal tinha alguma dificuldade. Os seus relacionamentos não estavam, no seu relacionamento não estavam bem. Então a mulher pensou em uma transformação. E ela preparou uma comida, uma mesa bonita, para que quando o marido chegasse, ficasse mais contente. Ele chegou, nem olhou para nada que estava acontecendo ali. Foi tomar banho, sentou-se à mesa, colocou o feijão no prato e começou amassando, amassando, amassando. Amassava, amassava, e ela olhando. Até que em determinado momento ela pergunta para ele: por que você está amassando tanto o feijão? Porque está duro. Como duro? Eu deixei de molho, cozinhei por mais de 40 minutos. Ele está em condição de ser mastigado com suavidade. E ele diz: não, está duro. Ela se aborrece. A mãe dela morava no mesmo prédio. Ela pega, desce e vai para o apartamento da mãe. Passa 1h30, mais ou menos, e fala: acho que eu não fui bem, E volta, e vai lá, bate na porta: volta bem, tal, eu fui mal, então vamos. Aí ela no elevador diz a ele: mas você falou que o feijão estava duro. Mas estava duro mesmo, estava mole, estava duro, estava mole, estava duro. Quem cede? E o tempo passou. E ela falou: vou me transformar. Vou praticar a minha transformação. Não reclamo mais nada do que ele falar. E o tempo passou, ficaram velhos. E ela desencarnou. Na espiritualidade, ela foi para as escolas educativas e tal. Passado um bom tempo, ela se sentiu em condições de ter uma entrevista com o disciplinador de lá. E é favorecida essa entrevista. E ela ansiosa, agoniada, porque ela tinha uma pergunta para fazer para ele. E ela pergunta: eu vou ter um novo marido? Qual foi a resposta? Não. Por que não? Porque você cumpriu metade só do trato. Você prometeu no contrato reencarnatório que você ajudaria na evolução espiritual do seu marido. E você não fez. Então você vai retornar para o mesmo marido e viver mais 40 anos com ele. Então pense nisso, antes da nossa transformação. Toda movimentação depende de nós. Nós fazemos as escolhas através do pensamento.
Pensamento é energia. Nós vivemos num mar de energia. Em nossa transformação, em todo aquele quadro que eu coloquei para vocês, nós poderemos pensar o que nós queremos para nós. Nós podemos escolher. Nós faremos as escolhas. E nessa velocidade de pensamento que nós temos, às vezes as escolhas são as inadequadas. E nós acabamos não correspondendo de verdade àquilo que nós precisamos. E reclamamos na nossa transformação. Vamos lembrar da pipoca. A pipoca que não se transforma vira piruá. E como é que é usada a pipoca? Em seitas, algumas religiões, quando existe uma procissão, tem um banho de pipoca. Vocês já viram isso alguma vez? Por que é usado? É o banho de purificação. Na simbologia deles, esta é a representação da pipoca, a purificação. Que nós faremos dentro de nós mesmos esta transformação de purificação. Podemos escolher. E usando a nossa mente, não podemos evitar que os pássaros façam voos e ao redor de nossa cabeça. Mas podemos impedir que eles façam ninho nela e deposite ali os maus pensamentos. Quando nós tivermos um mau pensamento, vamos transformá-lo em um bom. Mesmo que todo o nosso corpo esteja comprometido, sempre sobrará um pedacinho que ainda apresenta uma condição melhor. Recurso principal, a prece, que nós esquecemos. A prece não vai curar nossas dores, nem vai evitar os nossos problemas, mas ela nos apresentará condições para que passemos pelo processo. Para que muitas vezes não revidemos as provocações. E aquela história simples que a gente sempre fala. Aqui nós conversamos, foi tudo bem, tudo em ordem. Mas a palestra termina. A nossa reunião na casa espírita se encerra. E nós iremos embora. Alguns atravessarão a rua, não atravessarão? Então vejam, se nós temos uma calçada aqui, outra calçada aqui, e o nosso carro está lá, e nós temos que ir para aquele lado, nós atravessaremos a calçada, a rua assim? Ou nós faremos isso? Que caminho que nós fazemos? Nós vamos por aqui. Porque nós andamos sozinhos no mundo, como se não tivesse nada, nem ninguém ao nosso redor. Então, muitas vezes, quando nós levamos uma fechada no trânsito, a pessoa não nos viu. E nós ficamos revoltados, querendo dar o troco. E a pessoa nem vai saber o que está acontecendo, que ela não nos viu. E nós fazemos diferente ou igual? Como é que nós fazemos? Na maioria das vezes, mesma coisa. Então, quando nós atravessamos por aqui, estamos saindo do centro, hein? Aqui saímos de Anjinhos. Aí passa o motoqueiro desvairado, o entregador de pizza, e fala para uma de vocês aí, sua. Qual vai ser a resposta? Será? Já estaremos totalmente transformados só pelo que nós conversamos aqui? Vamos lembrar lá atrás de João Batista, hein? Ninguém muda de improviso.
Então, é uma força, é uma luta, é um trabalho constante. De formiguinha, um pouquinho a cada dia, para que nós possamos ser transformados. E pelo espírito natalino, será que conseguiremos ser transformadores? Quando nós não falarmos aquilo que, primeiramente, nós pensamos no motoqueiro, e conseguir falar para ele, vai com Deus, nós somos transformadores. Depende de nós. Se o motoqueiro passar e nós dissermos para ele, vai com Deus, quanto tempo nós vamos lembrar dele? Alguns segundos, minutos? Agora, se a nossa resposta for outra, nós estaremos ligados a eles. Na nossa transformação, nós fazemos uma pergunta sempre. E vemos, na maioria das vezes, não a pergunta, não a resposta que nós estávamos aguardando. Perguntamos para uma pessoa, tem que ser rápida na resposta, hein? O que você é minha? Vocês não ouviram, né? Fala alto para todo mundo. É essa a resposta que nós temos que dar? Qual que seria? Irmãos. Na nossa transformação, essa resposta deve ser modificada. Porque nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Se nós olharmos para o lado com os olhos do coração, olhos sentimentos do coração, não olhos carnais, nós ficaremos surpreendidos com a parentela espiritual que nós temos. E somos todos unidos por fios invisíveis. Por isso que o que for excesso aqui, falta ali. Porque nós estamos interligados. Toda ação repercute em outro lugar. Depende de nós. Então, quando formos numa noite da pizza, né? Estou pagando. E aquelas rebarbinhas da pizza, nós jogamos fora e comemos só o recheio. Alguém passará fome. Aquele excesso faltará na alimentação do outro. E nós esquecemos. Somos solicitados a todo momento a dar nosso testemunho ao Criador. Quando Ele nos solicita uma resposta, tipo essa resposta do motoqueiro, que resposta Deus espera de nós? Passamos na prova? Ou seremos reprovados? Depende de nós. E nós perdemos esta possibilidade. Então vamos adotar, não só no tempo do Natal, que nós montamos essa árvore, mas que a árvore sejamos nós, 365 dias por ano. Isto é a interpretação espírita do Natal. Nosso comportamento perante nossos irmãos. Nós poderemos nos transformar em algo melhor. Poderemos ser muito melhor para nós mesmos e para nossos irmãos. Dentro do ofensor e ofendido, em quem nós batemos primeiro? Nossa família. E é aquela que nós mais deveríamos acariciar. Que nossa transformação maior acontece dentro do seio familiar. E quem está colocado lá? Aquelas pessoas que servem para a nossa transformação. Elas são as provas necessárias para que nós evoluamos. E é que nem uma lixa de dois lados. Quando a gente acaba com a lixa do lado de cá,
esquecemos que tem a mais grossa do outro lado. Temos a paciência e a tolerância para esperar? Na maioria das vezes, não. Aqui, dentro de nossa transformação, dentro da casa espírita, chamamos a todos de irmãos. Lemos livros espíritas, nos sensibilizamos com eles. Ouvimos as palestras, também nos sensibilizamos com elas. Vamos retornar aos nossos lares. Lá estarão nossos irmãos carnais. Conseguimos chamá-los de amigos? Temos dificuldade. Porque ainda não nos transformamos o suficiente. Entramos aqui, vestimos o avental da casa espírita. Terminados os trabalhos, colocamos na parede. Como diz o Evangelho, vestimos a roupa nupcial. E aí? Por uma semana, até voltarmos à casa espírita para aquele trabalho, somos trabalhadores invisíveis na seara do Senhor? Quando nos é solicitado um auxílio, nós respondemos: estou lá no Irmã Maria, quarta-feira, às 8h da noite. Quando o emblema da caridade, 24 horas por dia. Não tem descanso. E nós ainda não nos preparamos para isso. Não nos transformamos o suficiente para que isso aconteça. Mas estamos caminhando a passos lentos, mais progressivos. É isto que João Batista pedia para nós. Ninguém muda de improviso. A transformação não dá saltos, mas nós poderemos e conseguiremos fazer. Retornaremos aos nossos lares, que lá estarão pessoas que às vezes não compreendem porque atrasamos, chegamos tarde, nem porque viemos aqui. Não vamos deixar perder tudo que nós conseguimos aqui, entrando em casa já em aspecto agressivo. Vamos sorrir pela pessoa, vibrar por ela. Talvez ela seja o instrumento que nos forçou a vir à casa espírita. Muitas vezes, sem aquela pessoa, nós não teríamos o ânimo de não atender o convite do sofá. Mas nós viemos. Então agradeçamos a ela. Vamos lembrar do ensinamento do apóstolo Paulo, quando ele nos diz: quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Porém a tudo suporta com fé, esperança e principalmente a humildade. Se a tudo suportarmos, esse amor poderá nunca se acabar. Se persistirmos nele, ele poderá durar para sempre. Então vamos lembrar disso. Em uma estação do metrô, uma estação qualquer do metrô, havia poucas nuvens no céu. O dia pronunciava-se muito quente. Uma garota dos 15, 16 anos entrou naquela passagem onde liga os ônibus ao metrô e se colocou perto da escada rolante. Ela trazia uma tábua debaixo do braço, que o marceneiro da vila preparou para ela. Um caixote que ela ganhou do feirante e uma sacola na mão. Ela coloca perto da escada o seu caixotinho e a tampa em cima. Tira da sacola uma toalha alvejada, bordada à mão, com florzinhas minúsculas por ela mesma. E vagarosamente e ordenadamente começa a colocar em cima da bancada o produto que ela queria vender. Porque ela precisava conseguir um certo valor em dinheiro para comprar o remédio da mãe enferma. E ela coloca as maçãs do amor.
celofane bonito, um lindo laço de fita. E está expectativa da sua venda. Para um ônibus, desce um grupo de rapazes escolares, em correria desenfreada, um batendo no outro, se projetam sobre a sua bancada, e as maçãs se espalham pelo chão. Naquela tribulação de passagem, as maçãs são pisoteadas. E ela chora, grita desesperada naquilo que estava acontecendo. Chega um homem, olhar sereno, voz calma, diz a ela: menina, fique calma, tudo se resolverá. E ela chorando: mas estão acabando com as minhas maçãs. E ele diz a ela: o profeta nos disse que tudo o que acontece, tudo o que nos ocorre é para o nosso bem. E começa a ajudá-la a recolher. E colocam em cima da bancada. E ela chora: agora não vou conseguir mais comprar o remédio para minha mãe. E ele diz: tudo será resolvido. Mas como? Algumas maçãs já estão extravasando da embalagem. E ele fala: não, tudo ocorre para o meu bem. E ele pergunta a ela: quantas maçãs você tem? Você trouxe quantas? Ela disse: 20. E por quanto você venderia cada uma delas? Ela fala: por 5 reais. Ele tira a carteira lentamente, puxa 2 notas de 50 e uma de 20 e oferece a ela. Ela, relutante, não sabia o que fazer, ele fala: eu vou levar todas as maçãs. Mas ela insiste: algumas já estão muito amassadas. E ele gentilmente fala: eu não mastigo direito, eu tenho dificuldade de mastigação, isso vai ajudar, e eu adoro maçãs. Ele dá os 120 reais para ela, coloca todas as maçãs num saquinho plástico e vai embora. Quando ela olha para aquele dinheiro e olha o homem se afastando, ela sai correndo atrás dele com o dinheiro na mão e grita: o senhor, eu ouvi falar de um profeta que ajuda as pessoas em dificuldade. O senhor é Jesus? Faz-se um silêncio, ele olha para ela, voz calma, suave, e diz: não, mas eu sou amigo dele. E ela insistentemente pergunta: mas quem é o senhor? Ele responde: eu sou o Marcos Biondi. Jesus abençoe a todos, obrigado pela paciência, pela tolerância.